conseguem nos ver agora? Então vamos lá. Não parou. Essa tarde eu vou fazer o final da cruz aqui. É que geralmente as nossas lives para rezar a quaresma são melhor antes. Porém, nós sentimos a necessidade de falarmos de política. A política nacional agora, 2022, a gente vai declarar o nosso voto aqui para todos que estão nos assistindo, né? E vamos falar também o porquê que nós não votamos nos outros candidatos. E aí, esse é o Papo de Casal. Esse coraçãozinho nunca saiu, hein? Algum dia vai dar certo. Então vamos lá. Vamos falar aqui, tem para todo gosto, né? Vamos falar do Bolsonaro, vamos falar do Lula e do Ciro Gomes. Primeiro, né, que o nosso apoio vai para o Ciro Gomes. Ciro Gomes. De tudo que acredito, prefiro Ciro. Prefiro Ciro. De tudo que acredito, prefiro Ciro. Ciro. É como, né? Sim, o número dele é tudo. Ciro Gomes. Então vamos falar um pouquinho aqui do Bolsonaro, né? Por que não Bolsonaro? Por que não Bolsonaro? Porque tem vários motivos, né? Um deles é a questão da pandemia. Né? Ele não trabalhou bem na pandemia. Foram mais de 600 mil mortos. Né? E ele poderia evitar muitas dessas mortes. Se ele tivesse atendido os e-mails da Pfizer, se ele tivesse comprado as vacinas no tempo certo, entendeu? Ele teria evitado muitas dessas mortes. E o mais engraçado é que boa parte desse povo aí também, né, eram eleitores dele, né, pessoas que confiavam nele. E ele foi desrespeitoso com as pessoas, né, imitando ali sufocamento, né, falando que não era poder, que não era messias, não poderia fazer milagre. Como voltar um cidadão dele não tem empatia pelo próximo, entendeu? Ele deve falando lá que o Congresso não deixa de fazer nada, agora deixa, né? Por conta do orçamento secreto, emenda do relator, agora o Congresso é juntinho com ele, né? Sem trânsito. Mas antes ele dizia que não conseguia fazer nada por conta dos governadores não deixam, do STF não deixa, do Congresso não deixa, ninguém deixa de trabalhar, né? Ninguém deixa de fazer nada. A imprensa, bate mais maneiro. E por que ele quer voltar a ficar permanecer no poder? Porque uma reeleição, se praticamente todos vão estar lá ainda, né? O STF vai ser praticamente os mesmos ministros, ali vai ter renovação de novo, mas vão ser praticamente os mesmos. Né? Vai ter pouca renovação no quadro político ali, né? Aqueles pessoal lá mais fisiológico de centrão, a maioria lá, entendeu? Então, por que ele quer a reeleição? Se ele fala que ninguém deixa de fazer nada, é apenas desculpa, né? Eu concordo. Falando um pouco mais, né, a verdade é que desde 2018 nós não apoiamos, né, o Bolsonaro, levando mais para o ponto, né, que ele engana, que ele mente, né, que ele manipula, né, através da fé das pessoas. E foi um ponto que elevou muito ele nessa questão de chegar à presidência da República, né? Porque o povo cansado, né, vendo corrupções, né, no Brasil, já cansado de tanta corrupção, vendo casos de corrupção, julgamentos, processos, tudo isso levou o povo a ficar indignado, causou revolta, ódio, né, que é presente hoje, que a gente percebe isso, que o ódio está presente no povo brasileiro. E aí o Bolsonaro, ele se aproveitou disso. Ele se aproveitou e manipulou o povo já fragilizado, manipulou através da fé. E aí onde eu fiquei muito indignada, né? Sou indignada com ele, por conta dele não se pôr,
no lugar do outro. Ele fala que é a favor da família, né? Da família, dos valores da família. Mas que valores são esses? Quantas vezes ele fala, né? 3 Família vezes. tradicional. O que Família é uma tradicional. família tradicional? Então, nós sabemos é o quê? O pai, a mãe ali, os filhos, mas para Um quem casamento, acredita, né, geralmente o casamento, a família tradicional é você casar e você manter aquela família, né? a família. Então ele não é exemplo. A verdade é que ele não é exemplo, nem de família, né? Então, assim, de cristão, nessa questão, porque ele usou, né, essa artimanha, esse artifício da fé, porque vê que o povo brasileiro é um povo que de várias religiões, mas de uma crença muito forte, que procuram, mesmo diante das dificuldades, o povo ele busca ser fortalecido na fé. Então ele foi muito esperto nesse sentido de trazer, né, a fé para manipular a política e aí Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, é o que ele costuma falar. então assim ele trouxe esses temas fortes, né, para impregnar mesmo, para não sair da mente das pessoas. Usou muito a fake news e assim o povo não pesquisa, o povo não busca entender o porquê das coisas, ele simplesmente diz amém para tudo. A maioria, né, a sua grande maioria, não procura entender. E os que entendem, né, geralmente são quem é mais, quem gosta de manipular também. A verdade é essa, que também gosta de manipular e são pessoas egoístas, né, que buscam o seu benefício próprio e não das pessoas que sofrem de verdade, né, que são as pessoas, são as crianças, são os idosos, as pessoas que não têm trabalho. A verdade é que ele tem um público muito grande de pessoas que têm condições financeiras, pessoas ali, geralmente do sul, entendeu? Das capitais. E essas pessoas geralmente são donos de empresas, né? E acontece que nem aconteceu no caso do velho da Havana, que algumas pessoas falam, supostamente, falou que se não voltasse com o Bolsonaro, ele ia demitir, não ia ter condições de manter as empresas dele. Então, acontece demais isso, de pessoas tentar manipular, tentar ali jogar com essa questão, né? Que se, como o governo do PT, o Brasil vai quebrar, não vai ter condição de manter a empresa, então você não vai ter mais emprego. E com relação à fé, o Bolsonaro também citava demais, né? Ele João 8,32. Né? Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Mas será que ele realmente quer que você conheça a verdade? Não. Ele quer que você se liberte? Não. Se ele quiser, não terem sigilos aí. quantos sigilos de 100 anos aí nós vai contar para si, sigilos de 100 anos, os filhos dele frequentando lá, né, no palácio, a questão do Pazuello, né, ele estava no palácio político de Bolsonaro. Então, praticamente tudo ele está colocando sigilo de 100 anos, para você não ter conhecimento. Né? Então, como que ele vem empregar nessa questão de conhecer eles a verdade e a verdade vos libertará? Como assim? Porque então, tanto sigilo de 100 anos? Ele trouxe também, né, em 2018, e foi uma febre, impregnou no celular de todo mundo, o kit gay, né? Então, assim, trouxe uma moralidade cristã, trouxe toda uma questão de religiosidade mesmo, né? De família tradicional, de que vai combater, e sempre trazendo essa questão de contra o PT, que era a solução para os problemas, não corrupção, né? Que a esquerda estava acabando com o Brasil, com a corrupção, que nem ia ter isso, que queria acabar com a família, que ia acabar do aborto, e manipulou de tal forma todos esses assuntos que foi distribuindo, né? Foi distribuindo nas redes sociais, principalmente o WhatsApp, e já chegava tudo pronto. Então, assim, quem não teve tempo de parar para pensar, a grande maioria, né? Que muitos apoiam e são os propagadores, né? Desse meio de É a falta moral, né? A falta dos costumes. Ele, como não tem condições nenhuma de debater, né, os assuntos que realmente importam para a população, né, ou vai passando
fome, você não vê ele debatendo como que ele vai fazer propostas, né, para tirar o povo aí que está passando fome, você não vê ele fazendo propostas para resolver a questão dos juros abusivos no nosso país, você não vê proposta para acabar com a inflação, né? Não, ele não tem proposta, ele não tem condições de debater, né, de uma maneira clara, de refletir, né, verdadeiramente ali sobre os problemas reais da nossa população. Ele não faz isso. Ainda tem a questão de que ele, como ele trata a mulher, né? Em uma entrevista mesmo, foi ontem, que a gente estava vendo uma entrevista, só porque a jornalista, né, fez uma pergunta que não o agradou, né? Ele já foi para o pessoal. Ah, mas seu marido me apoia e foi falando, né? Como se ela estivesse acusando ele, apenas fez uma pergunta, né? Na Jovem Pan. Não é ao vivo, não, mas a gente está vendo esse Sim, é isso. E aí, e é um canal que apoia, né? a maioria ali são apoiadores dele, né? O que deu para perceber é que ele falou sozinho o que quis, na maioria das vezes, né? Um ou outro tentava, né, ver se pegava a palavra para ver se mantinha um debate político mesmo, né, onde tivesse perguntas e respostas de forma coerente, mas quando ele falava o que queria, né? E que ninguém tinha que colocar nada contrário, tinha que ser o que ele queria escutar, né? Não o que não queria ser questionado. E aí ele ficou o tempo todo. E teve também, qual foi a da Band, né? Que ele também foi, desrespeitou. Mas vamos prosseguir. Vera Magalhães, né? Respeitou ela. E se ele faz isso ao vivo, né? Porque foi uma transmissão ao vivo, né? Se ele faz isso ao vivo, com câmeras, não tem. É um desrespeito, né? Assim, ele não tá nem aí. Fala o que quer na hora, não tá nem aí para as consequências, até porque é como se o povo tivesse cheio de vendas, né? Tampões no ouvido. Os que são radicais, né? Os que não se permitem ver o outro lado, né? Buscar por que não tentar ver uma outra opção? Por que só Lula ou Bolsonaro? O engraçado é que ele, desde 2018, né, ele entrou, né, na disputa presidencial como se fosse uma novidade, né, como se fosse alguém diferente dos outros políticos. Mas o cara foi deputado medíocre a vida toda, praticamente não tinha projeto de aprovado, fez nada praticamente com relação à segurança, e aí ele chegou como se fosse uma novidade. E aí mentiu, né? Mentiu demais. Que nem uma das propostas dele de 2018 é que iria colocar um colégio militar em cada capital, por exemplo, cada esses colégios militares. Outra coisa que ele falava demais na campanha era sobre biólogo. Ah, o biólogo está frente, né? E a gente tem, o que nós não somos. Isso era o discurso dele, né? Igual acabar com tudo que está aí, com corrupção, mas cadê? Chegou lá no governo, ninguém nem ouve, né, falar sobre tratamento de obra, que estão com a máquina do governo na mão. Ninguém vê ele falando sobre a questão do Centrão, que ele falava que só tinha ladrão, o Centrão era corrupto, que era tomar lá da cá, que ia acabar com isso, com aquilo. Mas chegou lá e se entregou ao Centrão. Hoje ele faz parte do Centrão. Então é muita contradição com relação à corrupção. Quero ver me chamar de corrupto. É engraçado, mas aí não explica, né, a questão da volta a sair, Bolsonaro fantasma. Ele hora nenhuma confessa quando o Ciro fala que ele roubava o dinheiro da gasolina, né, porque se fosse mentira, ele ia demitir o Ciro, né? Não, você está mentindo. Não fazia isso não, ia processar por calúnia, né, informação. Mas não faz isso porque ele sabe que se fizer, o Ciro vai ter que provar na justiça. E o Ciro tem as provas. Então, o Ciro prova que ele é corrupto, entendeu? E aí ele se desmoraliza. Então, ele não hora nenhuma ele tem quando o Ciro fala, e ele roubava o dinheiro da gasolina, né? Então, esse discurso dele de não tem corrupção no governo dele, daqui a pouco tempo ele falou que tem casos, né, ali que provam. Então, quer dizer, já está mudando o discurso, né? Mas as pessoas mais próximas dele sabem que ele, eu sei que
a impressão que eu tenho, provavelmente, quando ele perder essas eleições, ele vai perder, pode ter certeza disso, ele vai para a cadeia, muito provavelmente, por conta desses atos democráticos aí, muito democráticos, por conta da gestão dele na pandemia, por conta dessas questões de corrupção, porque ele não conhece, e ele nem os familiares dele não conhecem. Uma semana ali, um mês de investigação profunda ali, verdadeiramente empenhada em descobrir, né, a sua fatura dele e da família dele. Como se 100 e poucos imóveis, né, 51 contratos com dinheiro vivo, entendeu? Ele não explica nada como ele faz isso. Quem tem sua consciência vai comprar 51 imóveis com dinheiro vivo? Ninguém faz isso, né? Entendeu? Aí ele usa, né, isso para dizer que está sendo atacado, né, justamente por conta da polícia, né, para ele não ter como se defender a tempo. Mas quem vem acompanhando, né, o mínimo que seja, percebe que o governo ele não teve responsabilidade com o povo. A preocupação nossa mesmo é com o povo, com relação ao Covid, né? Como você reagir da forma que ele reagiu, o presidente da República, a pessoa mais importante para defender a vida do povo, se colocar de forma tão irresponsável, né? Ele não só não usava máscara, como ele ainda induzia o povo a não usar. E dizia que a responsabilidade, né? O governo já não estava bem, e aí ele dizia que depois a gente ia ver o resultado que fica em casa, né? Como se fosse assim, a economia vai ficar péssima, mas a culpa é dos governadores porque estão lutando pela vida do povo do seu estado, né? Porque se os governadores não batem o pé, teria morrido muito mais, né? Se não tivesse mobilizado e, né, salvar a vida do povo, teria morrido muito mais. Mas ele foi um tremendo irresponsável, né? Por ser a pessoa que teria que doar, né, a sua vida pelo povo, né? Se dedicar, para ter mais gente ouvir se dedicar. Estava lá um dia de serviço, não. Ela fica fazendo motocicleta aí, passando ponto de balança, ele fazendo motocicleta, tirando férias, gastando demais no cartão corporativo, e depois se dito no que está dentro. E é ignorante, né? Porque assim, quando fala, chega uma pergunta, um questionamento, né, sobre as mortes, ele vai dizer que não é governo, é um desrespeito muito grande com as pessoas, com as famílias que estão sofrendo com as mortes. E com as consequências também, né? Que é só uma gripezinha. Então, assim, 2018 foi muito difícil, né? Um pouco, mas já tivemos aí quase 4 anos, né? Com ele no poder. E, assim, que as pessoas despertem as pessoas que ainda estão, né, querendo votar nele, pela questão do pessoal da bolha dele. Pois é, mas aí esse povo, ele tem que despertar, né, para outro campo, porque ele manipula, de que forma que ele manipula. Agora, antes era a questão, né, que já foi falada, da religião, da família tradicional, kit gay, trouxe todo aquele, né, e a questão da corrupção do PT, e agora para ele continuar no poder, para o PT não voltar, para o Lula não voltar. Então, ele deixa impregnado na mente das pessoas o quê? Que se ele não ganhar, o Lula vai ganhar e vai voltar a ser o que era antes, né? Então, assim, é isso que as pessoas têm que acordar. Por que tem que ser Lula e Bolsonaro? Por quê? Por que essa polarização? Não tem vários candidatos, será que ninguém se identifica ninguém? Quais são os projetos do Bolsonaro? Quais são os projetos do Lula? Poder? Sim, poder pelo poder, simplesmente. Então, o povo teria que fugir um pouco dessa polarização e buscar saídas. A verdade é que o povo, em sã consciência,
votaria no Ciro mesmo, entendeu? Ou sei lá, deixaria um segundo turno ali de Ciro e Simone Tebet, por exemplo, um direito de esquerda, mas ambos, né, tentam fazer um debate respeitoso, tentam mostrar alguma coisa para a população. O Lula e o Bolsonaro estão polarizando, um depende do outro para estar crescendo as pesquisas. Né? Aí fica um querendo dizer que é para votar no Lula, para o Bolsonaro permanecer, porque senão vai acabar a democracia. Tem que votar no Bolsonaro, porque senão o Lula vai voltar e vai implantar o comunismo. Para com isso, gente. A gente tem que ver que no dia seguinte tem um país, né, a governar, o problema é sério, de reais. Entendeu? E a gente precisa de mudança e com urgência. Então, temos que votar em projetos, né? Então, nós... Chico, Manel, Maria. Votar num projeto, não na pessoa. Nós acreditamos aqui em casa, eu e minha esposa, é uma correria tremenda. Só quem sabe mesmo é Deus e nós dois. Mas nós somos parceiros, por isso que nós ainda estamos de pé. E aí nós conversamos sobre tudo aqui, religião, política, futebol, família, criança, jovens. Então, e aí é um tema que os casais devem discutir, devem conversar. Toda família deve conversar. Por quê? Tudo passa pela política. A saúde, a educação, a infraestrutura, tudo. Os preços dos alimentos que estão cada dia mais abusivos. Você vai no supermercado, a vontade é sair correndo. Então, quem é que vai fazer a diferença? A inflação maior da história, o salário mínimo menor, valor de compra, poder de compra da história, desemprego aberto, informalidade, a previdência tem que quebrar. Então, está tudo complicado no país. E o presidente fica vendendo ali o discurso de que está tudo bem, na economia e tudo do país. Mas é óbvio. E quem está lá embaixo, a população, está percebendo que esse discurso dele é mentiroso. Quem não percebe aí, você vai comprar uma caixa de leite, R$70. Imagina, o leite você comprava ali a unidade a R$13, agora está aqui. R$2,80, R$3,20, não tinha nada. Tudo caro. Entendeu? E aí os mesmos R$100 que você comprava ali, sei lá, R$200, R$300, você fazia uma feirazinha mais ou menos, para quem baixa renda, claro, né? Quem tem muito dinheiro, compra ali, mas com R$300 você fazia uma feirinha mais ou menos, hoje você não compra praticamente nada. Entendeu? E o que explica isso? Tantas famílias aí passando fome no país que tem a agricultura mais pujante, né? Entendeu? Mais competitiva. O que explica isso? Má administração. Na fila do é a política. É a política. Não importa. Você pensa que muitas pessoas pensam que não, sabe? Mas a política é um princípio público da nossa vida. Por exemplo, você não compra droga, mas você compra pão. Né? Pão é trigo e trigo não tem é dólar. Você tem que trazer de fora. Preço da gasolina, por exemplo, era só o Bolsonaro ter mudado a política de preço, de preço de qualidade internacional, que é atrelado ao dólar, e colocado como era antes, no tempo da Dilma, porque foi o Michel também que revogou, os preços eram de R$100. Se a matéria-prima ali, se o salário é R$4, tudo ali em reais, por que não cobrar em reais, como era antigamente? E ainda sempre vai dar valor. O problema é que esse preço de paridade internacional, os acionistas minoritários, o que acontece? Eles querem lucro, querem cada vez mais lucro. Então, para eles, essa política está show de bola. Entendeu? Mas para a gente sente na pele, ali, na ponta da linha. O preço da gasolina, o preço dos alimentos, tudo é trabalhado agora. E aí, a resposta do povo, né? Tem que ser agora, nas urnas. Isso. E assim, nós estamos declarando o nosso voto ao Ciro Gomes, né? Porque nós acreditamos que ele seja a pessoa que vai começar, né? Porque é um projeto, ele vai começar a buscar essa transformação, né? Projeto Nacional do Dia da Esperança. Isso é o nome do livro aqui, que detalhe, muito proposta. Mas aí, cada um é livre para escolher, né? Aquele que melhor representa você. Você é livre para escolher. Então, veja os outros candidatos, né? Procurem conhecer. A propaganda aqui do Ciro, nós já compramos o nosso. Projeto Nacional de Vida da Esperança. Aqui
tem as propostas dele de governo um pouco mais macacadas, entendeu? Comprem esse livro aqui, vocês vão saber praticamente tudo que ele planeja para o país. Olha, e como eu estava falando, né? Desculpa. Tudo bem. Então, fugiu, amor. Mas é isso mesmo. Eu sei. Então, é isso mesmo. Sigam as propostas. Sim, aí nós defendemos, né? Estamos conectados, né, com as propostas do Ciro Gomes. Mas aí cada um é livre para buscar conhecer os outros também. Agora, o que me deixa indignada é essa polarização de Lula e Bolsonaro, onde você não vê propostas. Não vê. Já vimos um governo desastroso aí do governo Bolsonaro, onde ele simplesmente é um descaso, não tem responsabilidade. Isso todo mundo vê, né? E só quem tem dinheiro de verdade mesmo é que finge que não vê e ainda protege, né? Porque tem medo do que vai vir, do que virá. Tem medo porque o Bolsonaro ele é um responsável e defende coisas que a direita, né, gosta. Porque assim, o Brasil ele está num ciclo de todos os candidatos que entram à presidência, eles estão comprometidos com um sistema de governança política e um sistema financeiro. O modelo de governança política é se aliar ao centrão. Entendeu? E ali começam as roubalheiras. Né? E o Ciro vem para mudar isso. E o sistema de governança, sistema de econômico, né? O tripé macroeconômico lá, taxa de meta da inflação, superávit primário, são três. Sei que é o tripé macroeconômico, né? Na hora agora fugiu. Mas o Ciro propõe mudar o modelo econômico e o modelo de governança política, né? E todos os presidentes da redemocratização para cá, ou foram presos ou foram enlaçados, entendeu? Vamos supor, o Lula, né, governou com essa gente pessoal do Centrão, foi preso. Né? A Dilma, governou com esse povo aí, foi vitimada. O Michel Temer também governou com essa gente, foi preso. Bolsonaro governou com esse povo aí também do Centrão, se abriu, se entregou ao Centrão, está desmoralizado. Então, a gente já tem a certeza que esse modelo de governança política, se abrir ao Centrão, emenda de relator, orçamento secreto, isso aí é tudo por baixo do pano ali, roubaria. E o Ciro não quer fazer parte disso. Aí as pessoas perguntam, mas por que o Ciro está sozinho? Justamente por isso, né? Ele não quer se aliar a esse povo. E esse povo aí estão alinhados também com o mercado financeiro. Né? E aí, então, como é que ele vai governar? Se ele... É o que o povo pergunta, né? Então, para gerar um debate assim, legal, fica interessante, né? Porque é o que as pessoas perguntam, como é que ele vai governar? Ele vai governar acabando justamente com esses dois modelos que eu falei. Esse modelo econômico, ele vai tirar os bancos públicos do cartel, né? 5 bancos ali, vocês conhecem os maiores bancos aqui do Brasil, né? No mundo ali são 10 bancos que têm a maior rentabilidade. Né? Esses 10 bancos, né, 4 do mundo que tem mais rentabilidade são brasileiros, sendo que aqui no Brasil só tem 5 bancos. Então, esse sistema financeiro nosso está todo ali organizado para transferir renda de trabalho e produz do sistema financeiro. Entendeu? Ou quem é que não sabe, né, que os juros aqui do Brasil é abusivo, é o maior do planeta Terra. Entendeu? Você faz um empréstimo ali, você paga 2, 3, 4, 5 vezes a mais do que você fez de empréstimo, entendeu? Dependendo do que você pegar. É juros sobre juros, é tudo abusivo, entendeu? E o Ciro vem para mudar isso. Governança política, ele não vai governar com o Centrão ali, quer dizer, ele vai dialogar com o Centrão. Só que vai ser diferente a forma do diálogo que ele vai fazer. Não vai ser também membro do relator, orçamento secreto, vai acabar com tudo isso. O que ele vai fazer? Vai propor antes, que é o que ele já está fazendo. Então, se ele passar para presidente, vai passar ele, né, mas não a pessoa, simplesmente a pessoa do Ciro Gomes, mas ele e o projeto. Então, ele já vai chegar lá com força. E aí, segunda providência.
ele e os projetos. Ele vai abrir mão, vai ser um gesto, ele vai abrir mão da reeleição. Com isso, ele tem mais força. Ele vai abrir mão da reeleição em troca de aprovar alguns projetos que ele teve no país. Abrir mão da reeleição, mas é isso mesmo. Né? Ele vai abrir mão da reeleição, vai ter. Ele vai fazer uma aliança com os governadores também, né? O pacto federativo. Né? Ele vai juntar todos os governadores ali e vai fazer esse pacto federativo de forma que o dinheiro vai estar concentrado todo em Brasília, entendeu? Ele vai renegociar dentro dos estados. Com isso, ele vai ter muita força. Né? Já vai chegar lá, como eu falei, primeiro era propor antes, né? Ele vai propor antes as ideias, ele chegar lá com a força das ideias, vai abrir mão da reeleição e vai fazer o pacto federativo, né? Chamar os governadores, né, em prol do projeto dele. Então, entendeu? Então, tudo isso vai dar mais força para ele na hora de negociar, né, com o Congresso. O Congresso ele é questionado, né? Muitas vezes eles ali não deixam de passar alguma proposta ao presidente, porque sabe que se o presidente acertar a mão, ele vai ser reeleito. Mas ele não vai querer uma reeleição. Entendeu? Então, pode ser que ele colabore. E aí cabe, né, ao povo, né, pesquisar os governadores, né, senadores, deputados, com quem o povo tenham escolher, pessoas que estejam alinhadas ao projeto, que estejam alinhadas com a mudança. Porque aí é a resposta que o povo vai dar, é o apoio que ele vai ter do povo. Porque quem tem dinheiro não apoia o Ciro Gomes. Será por quê? Tem um povo escolher quem vai negociar. E aí o que acontece? Persistindo em paz, vamos supor, os presidentes anteriores, o Lula se elegeu com uma popularidade altíssima. Fernando Henrique elegeu ali, né, no início ali do plano real, então estava forte também. Bolsonaro se elegeu com a força do povo, entendeu? Então, quer dizer, esse povo todinho, nos 6 primeiros meses, né, segundo o Ciro diz, são os meses mágicos, os meses da transformação. Então, você poderia propor qualquer coisa, praticamente qualquer coisa que você propôs ali nos primeiros meses, né, ia passar de proposta, entendeu? Então, o Ciro vai usar esses 6 primeiros meses para pôr as propostas lá de pauta, para passar, entendeu? E o que persistir em paz, ele vai chamar o povo para falar diretamente, né? Plebiscito e referendo. A verdade é que será muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque o Brasil vem sofrendo, né, com toda essa corrupção, esse jogo sujo que parte da política. É tanto que as pessoas não querem conhecer a política. Diz que todo político, lembrando aqui de um caso, né, onde até eu falei que ia mergulhar nesse universo, porque tudo está relacionado. E aí a pessoa falou, não, Maria, tu vai se corromper. E assim, aí eu me perguntei, né, mas você acha que todo político é corrupto? Eu disse, sim, eu digo, não é. E aí é onde está você que é indignado também, por que não se aprofundar? Por que não chamar outros, se unir, fazer força, fazer aliança com pessoas que têm o mesmo propósito, também estão indignados, que vê o povo sofrendo, que vê né, os governantes aí tratando como nada, né? Só iludindo, só jogando migalhas. Por exemplo, o modelo tributário, por exemplo. Todo mundo diz que tem que mudar, a carga tributária anual tem que mudar. Entendeu? O Ciro vai propor imposto sobre dividendos, né, empresariais, vai propor imposto sobre grandes heranças, ali de 50 centavos ali, para quem tem as fortunas acima de 20 milhões, entendeu? Já atinge em média 58 mil brasileiros, né, que vai financiar todo o resto do país, com desenvolvimento. Então, quando ele mandar essa proposta, tanto para isso que aqui no Brasil, entendeu? Não vão querer aceitar essa proposta, porque no fim das contas, eles que estão longe ali no Congresso, esse povo que tem muito dinheiro vai querer mobilizar, para não deixar passar esse tipo de reforma.
Só que, se você tem a força do povo, tá bom. Se chamar a plebiscito de referendo e falar o que vai fazer, como que vai tributar, entendeu? Para que vai servir essa tributação? Entendeu? Quem diz, você vai botar do lado de quem? Do lado dos barões, dos ricos, ou do lado da grande maioria do povo que precisa desse dinheiro para financiar saúde, educação, segurança, saneamento, crédito? De qual lado você vai tentar? Você tem consciência de classe? E eu levo sempre para o lado cristão, por quê? Porque eu sou cristã convicta. E as pessoas estão usando Cristo para manipular o povo. E isso me deixa indignada, muito indignada. E afasta cada vez mais as pessoas que ainda não conhecem Cristo, que não tiveram essa experiência, afastam essas pessoas de Cristo, da possibilidade de conhecer, porque as pessoas dizem assim, ah, Cristo é isso. Essa pessoa que se diz cristã, né, defensora da família, dos bons costumes, então eu saio de perto, não quero saber disso. Repudia, porque a pessoa manipula através do nome de Cristo. E isso deixa indignado quem é cristão. Porque quem é Cristo? O que foi que Cristo fez? Qual foi o exemplo que Cristo deu? Aí o seguinte, eu, exemplo pessoal também, é o seguinte, eu sempre fui indignado com muitas coisas que eu vejo de errado no nosso país, no Brasil. Mas eu sempre me pergunto, como que pode tanta coisa errada, gente, tanta coisa errada? Está na cara que isso é errado, mas nada muda. Ninguém consegue mudar. Será possível? Como assim? Aí finalmente chega alguém, né, que na verdade está há muito tempo gritando por mudança. Chega alguém para contar tudo isso aí que está errado. Né? E as pessoas não dão o devido valor, a devida importância. Aí daqui a pouco acaba, né, as forças dele de entrar na política, se candidatar, tentar mudar alguma coisa, então cair um pouco da moral. E aí como é que faz? Como vai mudar alguma coisa? Aí alguns falam, mas o Ciro Gomes não é PT? Não, Ciro Gomes nunca foi PT. Alguns É falam, PDT. né? Então, assim, votar em Ciro Gomes é a mesma coisa que votar em Lula. Por quê? De fato, ele apoiou o Lula, né? Muito tempo. Né? Só que aí ele viu a corrupção do Lula. Né? Segundo ele, o Lula se corrompeu em várias ocasiões. E ele denunciou isso na data. Então, ele, melhor que ninguém, pode dizer, quando ele fala que o Lula é corrupto, por isso e aquilo, eu não vejo o Lula chegar mais processando ele por calúnia de difamação. Por quê? Porque tudo que ele fala, ele pode provar. Então, fica complicado. Você não acreditar na palavra dele, né? Se a outra pessoa não confessa. É tipo aquela máxima, né? Quem fala consente. Se alguém ataca ali sua honra, sua moral, fala que você é corrupto, você sabe que você não é, você vai ficar indignado. E vai lá processar aquela pessoa e vai pegar a justiça. O Lula não faz isso. Quando você fala que ele é corrupto, por isso aqui. Então, assim, o que você acha sobre o voto no Lula? Quem vota no Lula? Tu acha que é por quê? Tu vira entrevistador e eu entrevistado. Não, eu acho legal que a gente geralmente conversa assim, né? Um perguntando. Diz, outro fala, pergunta, e como é um papo de casal, então vamos lá. Lula fez um bom governo ali, o primeiro governo dele, beleza, mas aí teve muito escândalo de corrupção. Quantas coisas que teve aí? Não vou entrar em detalhes não, mas deve ter sido feito muita coisa. Mas aí ele foi preso ali, primeira, segunda instância, aquela coisa toda. Porém, o tal do Sérgio Moro ficou por trás pelas mãos. Queria um cargo político, e começou a aparecer demais, e começou a ser parte, né, no processo, e aí gerou a nulidade do processo. E aí o que aconteceu? Esse processo foi anulado e teve que voltar tudo de novo. Só que, como o Lula já está com 70 e poucos anos, esse processo dele prescreve. Né? Então, não é que ele seja inocente, é que ele recebeu novamente a presunção de inocência. Né? E aí, como prescreveu o processo dele, não tem como ele ser julgado mais. Né? Só que essa é uma das coisas, né, que eu acabei de falar.
errado, mas para isso a gente tem que mudar. Como que o cidadão, né, ele não tem idade para ser preso mais, o processo prescreve, mas aí ele tem idade para, né, concorrer às eleições, para se transformar em presidente, no chefe entendeu, da polícia, né, sei lá, da justiça, um dos agentes ali da justiça, federação, como que o cara, né, fez tudo que fez, supostamente, né, porque não tem como fazer o processo e como ser provado, né, fez o que fez, e aí ele está lá, ele está ensinando para a população, para os mais jovens, que o crime compensa. Isso está errado, gente. Como que propõe mudar esse tipo de coisa possível? Falam que o Ciro ataca demais o Lula, mas não, ele fala que o que é certo, não está atacando, está falando o que aconteceu. Que nem ele falava assim, com relação ao Sérgio Moro, né, que está assumindo no lugar, quando aconteceu a questão dele ser preso lá, se falou contra, que era uma arbitrariedade, no processo de impeachment da Dilma, ajudou ali, o Lula foi ministro de integração, na época do São Francisco. Então, ele sempre esteve ajudando ali o país, o Lula, só tem mil incompetentes. Então, se afastou desse discurso. É difícil você votar numa pessoa que você tem convicção que é corrupta. Mas e por que o povo vota? O povo vota, por gratidão. Gratidão. Na época apesar de ter sido Ciro, lutou pela transposição do Rio São Francisco, mas foi o governo do Lula. Né? Então, o povo fala que foi o Lula que fez a transposição. E aí, o povo é que trata ele da água do Nordeste. Grande parte do projeto. As cisternas, a Bolsa Família, teve muita coisa que o Lula fez, principalmente nos primeiros governos dele. Né? Ele olhou mais os pobres, né? Ele abriu o pé, educação, só que tudo isso, para quem não entende, não percebe, que ele tem contradição. Né? Ao mesmo tempo que ele abriu o pé, por conta do ciclo das commodities, quando as commodities se valorizam, um monte de gente aí poder ver, né? Porque o país não está com aquele mundo de crescimento, né? E o pessoal foi cuidado para que não leia, né? Leia aquela letrinha miúda que fala dos juros sobre juros, entendeu? Aí, nessa a questão do FIES, como aqueles jovens aí que entram no FIES para fazer uma faculdade, se formou, e aí ele não está tendo emprego, aí está devendo até hoje, entendeu? Então, é complicado, fez muita coisa boa, tipo o Bolsa Família, por exemplo. Ele transferiu uma quantidade X de dinheiro no Bolsa Família e transferiu uma quantidade 3 vezes mais para o setor financeiro, através de renúncias fiscais e de outras coisas. Então, é complicado. Para quem não entende ali, não sabe bem o que está acontecendo, você acha que foi 100%. Mas o Ciro está por dentro, da política. E ele fala sobre tudo isso. É óbvio que eu não vou saber detalhar tudo, mas eu sempre estou acompanhando ele. E os passos que ele fala a respeito do Lula. Mas por que o Ciro foi para Paris? Sempre mais menino, repare bem. Assim, o Ciro. É porque, assim, é o que as Quando pessoas falam, né? Então, eu vou te responder agora. Eu sou o Maurício Filho agora. Vou responder isso agora. O que aconteceu? Inclusive, já teve um certo uma fake news do Lula no debate da Band. Cadê o seu Alexandre de Moraes, responsável aí pela questão das fake news nas eleições? E fake news na cara dura ali. O Lula falou que o Ciro foi para Paris para não votar na data. Mas tem provas e tem vídeos mostrando o Ciro lá em Fortaleza, em Ceará, votando. Antes de viajar para Paris, ele não foi depois, não. Ele viajou, depois ele... Não, eu comecei uma outra publicação. Não, eu mesmo queria assim, eu queria falar, antes de viajar para Paris, ele declarou apoio crítico ao Haddad. O que ele disse foi, eu não vou fazer campanha para bandido, nunca mais, entendeu? E ele não quis fazer campanha para o PT. Aí ele foi para Paris, para não atrapalhar, fazer campanha, né, e também para não atrapalhar, para ter que falar alguma coisa a respeito. Ele ia chamando de corrupto ali, falando de corrupção do PT, generalizada ali da cúpula do PT, e aí começou a apoiar os caras. Ainda foi errado, não está certo. Então ele não vazou para Paris. Só que, antes do dia da eleição, da votação, ele voltou, retornou e foi votar em Fortaleza, no Ceará. E tem vídeos mostrando que ele votou e
declarou que seria oposição a partir de então, seja qual fosse o resultado, ou se o Haddad ganhasse, ou se o Bolsonaro ganhasse. Isso é o fato. E o Lula falou que ele foi para Paris, não voltar para trás. E Deus não. Então, o fato dele não ter, né, trabalhado no segundo turno para o Lula gerou uma revolta, né, gerou uma revolta na esquerda, né, do PT, porque queria esse apoio. Mas quando o Ciro Gomes chama o povo para pensar, para questionar, para debater, né, o povo só olha para o Lula. Por quê? O Lula fez, sim, ele fez, porque o povo já vem sofrendo de muito tempo. Mas como é que eu vejo isso? Poderia ter sido feito muito mais. Poderia ter sido feito muito mais. Já passou. Hoje o Brasil não é o mesmo. Não é o mesmo. E o povo precisa despertar para isso. Toda a corrupção, essa questão de corrupção, eu não vou dizer que o Lula é corrupto, né? Nós passamos por muitos problemas, não na época dessas questões nós não pudemos acompanhar, era problema de saúde, nós não conseguimos acompanhar para ver, assim, aprofundar mais. E a gente não pode dizer, não vou chegar e dizer, o Lula é corrupto, ele foi ruim. Não, ele não foi. Ele trouxe muito para o povo, e é isso que pega. Porque o povo é sofrido. Aí chega alguém que faz um pouco, aí ele é idolatrado. E aí onde está o erro? Porque é um direito do povo. E é uma obrigação de quem está no poder dar o seu melhor. Mas ao mesmo tempo que o Lula fez pelo povo, ele transferiu o triplo para o mercado Pois financeiro. é, e aí é onde ninguém está. nunca tinha feito nada, e para o povo foi muita coisa. E aí é onde está a gratidão. A gratidão. Manipulação através da gratidão. Aí veio o Lula e fez, né? Fez pelo povo, por mais que não seja, né? Mas fazendo uma análise, sim, ele fez pelo povo, sim. Mas isso não é motivo de querer que ele volte. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele fez para o povo, ele deixou muitos se corromperem dentro do seu governo e isso promoveu o ódio. E aí onde está o problema? Onde nasceu o Bolsonaro. Onde nasceu o Bolsonaro. No ódio, na indignação. E aí ele não dá respostas. E é isso que, né, às vezes... E aí onde o povo às vezes diz, mas como é porque eu sou do Nordeste, eu sou do Ceará. E aí a pessoa diz, tipo, a questão de ser ingrato por tudo que fez pelo povo do Nordeste, pelo povo do Sertão. Mas não é isso. Ele tinha que dar uma resposta para o povo, eu não sou cega. Assim, tem que fazer uma autocrítica. Para você avançar, você tem que reconhecer que você cometeu um erro, analisar, refletir. Tem sido mais transparente mesmo, chegar e falar. Mas a meia culpa falar. Mas eu até procurei ver os vídeos, né? Entrevista. E teve uma entrevista que eu vi e eu fiquei assim, boquiaberta. Por quê? Onde teve um bate-pronto depois de vários questionamentos. Aí teve um bate-pronto, onde foi falado vários nomes e ele vai dizendo o que acha da pessoa. E quando a jornalista falou Luiz Inácio Lula da Silva, ele falou, não sei. Aí eu fiquei assim, como assim? Não sei. Ficou vazio. Como que ele passou, o tempo que passou na cadeia, sofreu tudo isso, está disputando as eleições presidenciais novamente, quer governar um país sofrido, onde teve milhões e milhões de mortes por conta da Covid, e ele quer governar o país novamente, diante de toda a causa que passou, o Brasil está passando, e diz assim, Luiz Inácio Lula da Silva, e ele simplesmente dizer, não sei. Como assim não sei? Ele teria que ter falado alguma coisa a mais, porque ficou vazio para mim. A questão dele nunca ter feito uma autocrítica. Eu acho que é uma condição ali que, para você avançar na vida, você tem que fazer uma auto-reflexão, ver que você errou,
você pode melhorar. A partir do momento que você faz uma autocrítica, é como se você não tivesse erro nenhum. Como que você vai melhorar e avançar se você não admite que você cometeu erros? E, né, convenhamos, tem muitos erros no governo PT. Essa questão da corrupção generalizada e corrupção na Petrobras, por mais que ele possa dizer que não foi ele, né, mas ele era a pessoa responsável, né, para saber o que estava acontecendo. Entendeu? Ele tinha que ter noção do que estava acontecendo, de todo aquele esquema. Entendeu? Aí outra coisa, o Lula é candidato desde 1989. Será que só tem ele no país para disputar a eleição? Entendeu? Desde 89. Então, eu vou falar uma coisa aqui que os petistas fanáticos não vão gostar. Mas a verdade é o PT é um partido que está fadado a desaparecer no âmbito nacional. Por quê? Porque deixou uma pessoa, um candidato, ser maior que o partido, igual ao maior que o partido. Desde 89, que é o Lula, ou é alguém ali que é mandado por ele, ou é uma máscara, alguém com a máscara dele. Entendeu? Desde 89. Então ele não treinou ninguém, é PT pra cá. Entendeu? Isso é o egoísmo. É PT e Lula, Lula e PT. Imagina. Essa provavelmente vai ser a última eleição dele. E quando ele sair, quem o PT tem ali no cenário nacional que tenha competitividade, que tenha força de disputar uma eleição para presidente? E quem? O PT vai sumir nacionalmente. Entendeu? Fazer mais perguntas. Assim, beleza. Porque a aliança PT, Lula com Geraldo Alckmin, como você vê? Como que vocês petistas olham a aliança do Lula que o Alckmin faz que tudo desse jeito? Tem lógica. Eles iam criticando um ao outro, o tempo todo, o Alckmin dizendo que o Lula era criminoso, querendo voltar à cena do crime. Né? O Lula ali, o pessoal da esquerda, né, muitos falando da questão do Lula. Não sei o Lula, não pesquisei se ele mesmo chegou a falar isso, né, mas falava da questão ali do suposto roubo da merenda atual. Agora eu vi na reportagem o Guilherme Boulos falando da questão do despejo ali do Pinheirinho, que foi o governo do Estado, na época, era o Alckmin, que era o governador, e acionou lá a polícia para fazer uma repressão, né, contra esse cidadão, para tirar o pessoal que estava ocupando ali o Pinheirinho, entendeu? E aí teve um idoso que morreu, teve famílias saindo ali com seus filhos, tendo aquele gás lacrimogêneo ali nas crianças, em todo mundo. Então foi uma coisa pequena. Sem falar que ele não valorizava os professores, deixavam, né, ali faltar materiais, entendeu? E essa questão da educação, eu vejo que tem muitos cearenses, principalmente, que falam que na época do Ciro, era a época do chicote, entendeu? Que viveu ali horrores na mão dos Ferreira Gomes. Mas eu não consigo entender, porque em toda entrevista que o Ciro fala, ele fala bem do Ceará. O Ceará tem que 80 e pouco das melhores escolas do país, 70 e pouco, nessa base, 70, 80% das melhores escolas estão no Ceará, entendeu? A educação lá está dando certo, entendeu? Mas aí, se está dando certo na base do chicote, eu não sei, eu procuro informações e não vejo lugar nenhum nessa questão, né, de base do chicote. Mas se for isso, então a gente precisa, né, simplesmente procurar um meio termo, né, um ponto de equilíbrio, porque a educação está dando certo. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. Né? O fato é que está melhorando a educação no país. E eu ouvi também alguém dizer, né, lá do Ceará, que a família dos Ferreira Gomes é uma família de mafiosos. Né? Família de mafiosos. Mas como assim? 40 anos de vida pública, né, que o Ciro tem, sem nenhum escândalo de corrupção, nem está sendo absolvido. Como assim? Família de mafiosos? Agora, muito me admira uma pessoa que vota no Lula fala isso, né? Porque você vai ver que tem tudo no Lula. Revolver ali, né? Malas de dinheiro ali no apartamento, muito dinheiro das malas. Né? Eunice Oliveira, Renan Calheiros, né? Os autores do copo, Michel Temer. Lula está agarrado com isso como hoje, entendeu? E vai falar do Ciro, mafioso, como assim? Dá para entender. Como será que a Dilma se sente
né? Porque Não, ele sofreu golpe, ele né? tem que esconder a Dilma, né? Se ela Sofreu tivesse sido golpe. boa, eu aposto que eu estava falando do nome dela ontem, não. Mas como ela foi uma péssima presidente, apesar de ser uma pessoa honrada, como eu sempre falo, né? Mas, Porque não se deixou corromper, pois né? é, mas ele não fala dela, né? Porque foi péssimo governo. Na verdade, ela foi, como se diz, ficou presa, né? Porque ela era manipulada, de certa forma, né? Como a fazer o que os outros, na forma que os outros viam, né? Na verdade, ela não teve força, né? Não teve personalidade. Né? Um colega meu, na verdade, um cunhado meu falava o seguinte, que a Dilma não representa a mulher brasileira. Né? E eu, pela tese dele, concordo, porque ela foi a primeira presidente mulher do Brasil, né? Presidente dela. Mas aí ela não governou, né? Ela não teve pulso ali, ela não teve autoridade. Né? Então, não representou as mulheres. Tem muitas mulheres ali empoderadas, fortes, né, decididas. Tem muitas, mas ela não representou essas mulheres. Você está lá para ser manipulada, né, para ser um forte. Entendeu? Então, vamos lá. No caso... Aí, ditadora, se eu te interromper em algum minuto, me desculpe, para lá contigo. Então tá, vamos. A questão do como eu vejo o Lula, né? Assim, o porquê não. Eu, Maria Socorro Ramos, por que eu não voto no Lula? Porque meu voto é Ciro Gomes. Então, eu vejo que o tempo do Lula já passou, né? Ele já governou por 2 anos, por 2 mandatos, depois veio um da Dilma apoiado por ele, né? E hoje o Brasil não se encontra mais força para suportar, né, viver em paz, a verdade é essa, ter paz, tendo Lula ou Bolsonaro no poder. Onde eu vejo sangue, muita morte, muita injustiça, muita Já intolerância. está acontecendo, né? Morte. E eu vejo a aliança do Lula com o Alckmin, um desrespeito, por mais que eles tentem mascarar para a questão de democracia, porque vai acabar a democracia e precisa derrubar o Bolsonaro. Poder pelo poder, simplesmente. Eu não vejo dessa forma como vai proteger a democracia. Na verdade, eles passaram a vida política deles se enfrentando, né, por mais que buscasse sempre um respeito ao outro, né, mas eles eram bem opostos e, de repente, eles se unem dessa forma, né, pela democracia. E o Alckmin tem 5 anos, né? É de direito. Se o Lula passar mal aí, que ele está muito bem de saúde, dá para ver nos discursos dele, não tem que assumir igual. Mas para ver na mão da gente. E é isso que eu vejo. E é isso que eu vejo. Por quê? O Lula não está bem. Isso é notório. Isso é notório. Você vê uma entrevista do Lula, você percebe que ele não está bem. Eu percebo que ele não está bem. E a idade dele também já diz isso. Então, eu vejo ele como um egoísta, sinceramente. Vendo o povo tão sofrido, tão sofrido. E ele se prestar novamente, sabendo que vai ter sangue, vai ter derramamento de sangue, porque o ódio desenvolvido por a questão da corrupção, que foi promover o bolsonarismo, PT e o antilulismo. e isso não vai acabar bem. Muitas pessoas inocentes irão morrer. Então é isso que eu temo. É isso que eu temo, que o povo parasse para refletir sobre isso. Lula já fez bom pelo Brasil, sim, ele já fez, mas já era. Vamos para frente. Deixe agora novas pessoas entrarem, outras pessoas que não passaram por essa experiência como presidente. Para a gente ver alguma mudança, algo diferente, que não seja Lula nem Bolsonaro. Porque a gente já viu esses dois.
Sabemos que o Bolsonaro ele foi promovido através do ódio desenvolvido pela corrupção do PT, onde o povo se revoltou. Então, não é botando o Lula de novo no poder que o povo vai ser acolhido de novo, porque é uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, não tem como voltar a ser há 10, 15 anos atrás. Né? 2002 foi o primeiro mandato do Lula, as primeiras eleições. Então, não tem como ser como foi antes. Todo o processo de lá para cá gerou o Bolsonaro, o governo Bolsonaro. E com isso ele tem pessoas que matam de verdade, sabe? Sem olhar a quem. Pessoas que idolatram, pessoas que não querem o bem comum. E é isso que a gente tem que buscar, o bem comum. Não é nem é o ouro nem a prata que a gente tem que buscar, mas é cuidar dos mais necessitados. Esse discurso do Lula do PT de salvar a democracia, vou dar 2 exemplos aqui para vocês que estão nos assistindo, para vocês verem que é favorável, só discurso. Primeiro, que se ele fosse a favor da democracia e quisesse ali, né, derrotar o Bolsonaro, ele poderia ter feito isso em 2018. Todas as pesquisas mostravam que o Ciro Gomes vencia o Bolsonaro no segundo turno. Ao invés disso, o que ele fez? Manipulou o povo, mesmo sabendo que era preso ali em segunda instância, né, e a lei da Caixa Limpa não deixava ele concorrer à presidência, mas ele continuou manipulando o povo até chegar bem próximo das eleições, né, comovendo o povo, para quando chegar lá ele apontar o dedo do Haddad. O Haddad vai ser o candidato primeiro lugar. Eu não vou poder concorrer por conta da lei da Caixa Limpa. Mas isso ele sabia, todo mundo sabia. Né? Só que os eleitores ali, né, que não tem muita informação, que não pesquisa, que é favorável a ele por conta da gratidão, né, era comovido, como se ele fosse candidato. Mesmo ele sabendo, a cúpula do PT sabendo que não seria, mas continuaram fazendo campanha até o último momento, dizendo que o Lula seria o candidato. E aí, no final das contas, a gente viu o que aconteceu. A Haddad foi o candidato, que, na verdade, usou a máscara do Lula. Né? Você vê o tanto, né, o nível de manipulação deles. Então, cadê o respeito com a população? Queria salvar a democracia porque não foi o Ciro. Ele venceu o Bolsonaro no segundo turno. Todas as pesquisas mostravam isso. O Haddad, como prefeito ali de São Paulo, né, ele não conseguiu nem a reeleição. Entendeu? Perdeu no primeiro turno. E até naquela época, né, uma das candidatas que estava, né, era pré-candidata ainda, né, a Manuela Dávila, né, que a gente estava vendo, estudando os candidatos, e aí a gente estava vendo ela como, né, uma firme, né, determinada ali. E até um jornalista, numa das entrevistas, colocou para ela, né, se era sério a candidatura dela. E aí ela desistiu. Ela desistiu da candidatura dela. Ela falou que era sério. E aí ela abriu mão. Então, quantas pessoas que têm essa vontade de ajudar o país vão sacrificar as ideias, a vontade de avançar, de fazer algo a mais, né? Porque ela foi serviço do Haddad, foi serviço do Haddad. Então, talvez ela tivesse construído uma candidatura mais forte para o futuro, se ela não tivesse feito isso. Mas esse é o nível de manipulação do PT. Né? Ele vai corroendo os partidos, né, e as pessoas ao redor. Nem agora, por exemplo, tem aquele Janones lá, que seria candidato, né, a presidente. Mas aí, conversou ali, participando do PT, agora está apoiando o Lula, fazendo campanha contra o Ciro, né? Assim como também tem muitos canais aí grandes no YouTube que se dizem entendem, mas estão fazendo campanha contra o Ciro, entendeu? Essa é a democracia deles, estão fazendo terrorismo eleitoral, entendeu? Falando que o único que tem condições de ganhar o Bolsonaro é o Lula, e é óbvio que o Ciro, se ele chegar no segundo turno, ele derrota tanto o Lula como o Bolsonaro. E aí, tem
forte nele. Então, quando esse povo começar a votar no Ciro ali, ó, começar ele furar essa barragem que já está rachada, entendeu? E o povo começar a jogar ali para a candidatura dele, o PT e o Bolsonaro vai saber de nenhum de vez, não concorda com o Ciro. Mas desde 2018, ele está fazendo sabatinas na entrevista, está falando na rádio, jornais, falando com o povo nas universidades, na favela. Então, está arrastando uma multidão de pessoas que estão alinhadas com o projeto nacional de desenvolvimento. Então, quer dizer, o pessoal que vai votar no Ciro, o pessoal que é convicto, não vai votar no Lula, no Bolsonaro, que está sendo voto útil. Vão votar no Ciro. E o que vai acontecer? Vai causar uma revolução no sistema político aqui no Brasil. Porque o povo vai votar consciente, não é enchido, tem uma necessidade, tem proposta. E o que aconteceu? Eu sou indignado com isso. Eu sabia que o PT estava controlando as pessoas, mas em 2018, justamente com esse capítulo de salvar a democracia, no segundo turno, eu votei no Haddad, entendeu? E quem ganhou foi o Bolsonaro. Mas quem ganhava no Bolsonaro no segundo turno, todas as pesquisas não estavam isso, era o Ciro. E eu me senti manipulado, entendeu? Eu estou, sabe, com esse sentimento ruim até hoje. Eu poderia ter anulado meu voto. E provavelmente o Haddad não ganharia. As pesquisas mostravam aquele perfil. E eu, a pretexto de salvar a democracia, que era o que o Lula teve que ter feito, apoiar o Ciro, né? Aí, para salvar a democracia, eu votei no Haddad. Acabou que ele perdeu e está aí. O risco da gente está tendo uma consequência. Eu votei no PT, não no Ciro, que foi para Paris, mas eles que não apoiaram o Ciro. E aí é onde está, né? Porque quem é Lula convicto não percebe, né? Traz toda essa questão dos Ferreira Gomes, do Ceará, né? Eu falo mais a questão do Ceará, né? E aí não vê o que tornou o Brasil pela falta de apoio ao Ciro Gomes, né? O PT ter apoiado, no caso, a candidatura do Haddad, sabendo que ele vinha de um governo que nem foi reeleito, né, no estado de São Paulo. Então, assim, que força ele ia ter para enfrentar o ódio promovido pela corrupção do PT? Então, nenhuma. E ainda criticar, né, o Ciro, que estava tentando abrir os olhos, né, do povo, despertar o povo para essas questões, e ele não foi escutado. E esses dias eu estava conversando com uma sobrinha minha, e falei para ela que aqui, que eu agora moro em Joinville, Santa Catarina, mas eu me vejo muitas vezes Ciro Gomes. Por quê? Você está sozinho. É onde você tenta falar, defender aqueles que não falam, não sabem se defender, aqueles que dizem amém para tudo, as situações, desse caso, com saúde, com educação. E aí você fica indignado. E você fala a verdade, e você enfrenta, aí você está errado, você está desrespeitando. Então eu me sinto muito Ciro Gomes. Esse jeito de enfrentar, às vezes é mal interpretado. Mas quem já não se sentiu assim? Você, que é do povo mesmo, do povo, que vê a situação de injustiça, você não fica indignado? Será que você tentar falar, fazer alguma coisa, você não vai ver que você vai ser barrado? Que ninguém vai te apoiar? Então é assim que eu vejo a candidatura do Ciro Gomes. Ele tenta mostrar, as pessoas não têm a compreensão, porque ele não consegue, de certa forma, trazer, porque ele fala tanta coisa, que ele não consegue, muitas vezes, trazer de uma forma mais simples do povo. E aí é onde ele é mal interpretado, como se falasse por falar, mas é porque o povo não compreende ainda. Porque se escutar ele mais vezes, aí vai entender o que é que ele realmente pretende fazer. Porque é difícil, é como ele tem ele está vendo lá na frente. Está vendo lá na frente. Então, ele critica muito o Lula,
né? E o Bolsonaro, porque ele já teve experiência com o Lula, ele ajudou muito no governo do Lula. Aí eu tenho gratidão, né? Que 2018, de tanto tempo que ele ajudou, né? 2018 era a hora dele ser apoiado e não tem E aí ele pensar na democracia, dizer, não, eu estou preso, eu não vou ter condição, né? E o companheiro Ciro tem força para vencer o Bolsonaro. Vamos apoiar o Ciro dessa vez, pelo Brasil, pela democracia, pelo povo brasileiro. Agora pense. E aí, o que foi que ele fez? E aí ele ainda vem criticar, já depois de todo esse tempo, fez né, disse que o Ciro foi para Paris. Mas quem não iria? Será que você não iria? Se você estivesse no lugar de Ciro Gomes, você não iria, não? Fala para mim. Comenta aí, coloca, diz, não. Se eu tivesse vivido toda a realidade de Ciro Gomes, né, lutado, feito uma campanha que nem ele fez, tentando acordar o povo e levar só na cara. Você não teria ido para Paris também, não? Eu acho que as pessoas têm que atentar, né, da questão do Lula, e ele mente despoderadamente, ele mente na cara dura mesmo, porque a questão de 2018 ele não ser candidato, ele mentiu o tempo todo dizendo que seria, mesmo sabendo que não, é óbvio que ele sabia, porque ele tem toda uma campanha ali, todos os assessores que falam para ele, você não vai poder por conta do segundo turno, né? Ele sabia disso, né? E aí o que acontece? Ele ficou entrando na população. Aí agora, por exemplo, ele fez uma fake news na banha na cara dura, sabendo que o Ciro foi para Paris, mas voltou e voltou para matar, né? E ele foi e fez essa fake news, está mentindo para você de novo, na cara dura, para tentar desqualificar, né, um adversário político. Isso está errado. As pessoas têm que ter noção desse tipo de coisa. Mas aí é onde está, né? Ele quer apoio, mas ele não quer ceder, nesse caso. O meu ponto de vista é esse, porque ele teria que ter tido esse despertar, esse olhar para a democracia, já que está lutando pela democracia, né? Ele estava na prisão. Não, depois a gente pensa em como será depois, né? O julgamento, tudo. Mas vamos pensar no Brasil agora, porque só promoveu mais ódio no povo, mais revolta. Mas é porque a democracia do PT, se não for ele, o partido que vai estar lá no governo, não vai. A democracia deles é para eles. Porque é o seguinte, né? Poderia ter apoiado o Ciro em 2018, não apoiou. Mas será que a estratégia deles não era essa? Né? Deixar o Bolsonaro se eleger, sabendo que o Bolsonaro é incompetente, que não ia dar conta de resolver nenhum problema do país. Ele falava de tantos problemas do país, mas ele não resolveu nada. Então, a estratégia deles era: o Bolsonaro vai desgastar o país e aí eu volto com força para derrotar o Bolsonaro. O povo vai pedir a minha volta. Mas aí é ser muito maldoso. Mas aí é que tá. Né? Aí é ser muito maldoso, é não pensar no povo, é pensar no poder. Então, mas deixa eu falar. Será que esse não é o caso? Agora me responda. Se o Lula não está pensando na democracia do país, então por que ele não assinou nenhum pedido de impeachment contra o Bolsonaro? Cadê a Frente Democrática? Cadê o Partido Democrático, o PT? Se ele está preocupado com a democracia, por que não assinou o impeachment do Bolsonaro? Que ainda teria tirado o Bolsonaro bem antes. Não assinou porque o Bolsonaro é cabo eleitoral deles. Eles ficam polarizando, fazendo uma briguinha de faz uma conta com o outro, para manter o outro ali, do lado ali. Do lado do outro tem, e eles estão focando o Ciro, para não dar espaço para ele chegar. Entendeu? Para não dar brecha para ele chegar. Ficam manipulando ali, brigando, mas só E outra coisa, eles ainda usam a fala do Ciro, porque o Ciro tem coragem de falar. E aí eles fazem os cortes, né? Os canais aí no YouTube, os que apoiam o Lula e os que apoiam o Bolsonaro. Eles fazem o corte que for favorável para eles fazem os cortes e trabalham em cima disso. Funcionários, de ambos os lados. Isso, já estão até falando da questão do Ciro, Bolso Ciro, como é, amor? É uma teoria muito louca aí que não tem nada a ver que o Ciro está do lado do Bolsonaro porque ele critica o Lula. Mas aí ele está do lado do Lula, então, porque ele critica o Bolsonaro. Você pode olhar que ele critica os dois. E ele tem muito mais crítica dele para o Bolsonaro do que para o Lula também.
A questão que ele fala, que ele sempre critica, por quê? Porque que ele diz que o Lula, o Bolsonaro é resultado do governo do Lula. E é o que a gente vê, né? A questão de todo o ódio que foi promovido. E nós percebemos isso na prática. Por quê? Nós já moramos em Goiás. Nas eleições de 2018, nós estávamos em Goiás, em Anápolis, e agora nós estamos em Santa Catarina, em Joinville. E a gente vê a questão do não PT, a questão do ódio, ou a questão do porquê o sim PT, né? E aí são questões que o Ciro fala. Sempre que ele critica o Bolsonaro, mas ele ressalta que veio do PT. É uma resposta para o governo do PT, porque qual é a referência do Bolsonaro? O Bolsonaro veio, ele não tinha uma obra dele, o Bolsonaro não tinha um projeto, não veio, cresceu demais. Né? Ele veio por conta da corrupção, né, generalizada do PT, entendeu? Isso que é o força, né, do Bolsonaro. Ele chegou entrando no sistema, que era contra o PT, que o PT era corrupto, anticorrupção, e com isso ele se elegeu. Né? Aí será que a solução do nosso país é voltar para o Lula, que deu origem ao Bolsonaro? Né? O Bolsonaro se elegeu com um antipetismo, e agora com um antibolsonarismo. Aí nós temos que votar um, está se livrar do outro. Não, vamos votar no Ciro, ele se livra dos dois. E de quebra, né? Ele não se lembra que um se livrando do outro, mas no outro dia, ali, 2023, vai ter um país quebrado, né? Para governar. E nenhum dos dois, né, tem concepção, tem projeto a curto, médio e longo prazo. O Ciro tem. Votando nele, a gente se livra dos dois, e ainda de quebra tem um projeto, né, tem um rumo para seguir. Né? Ele tem projeto para todas as áreas do país, onde ele fala o objetivo de que ele vai fazer e de onde vem o dinheiro para fazer. Né? Tudo isso pautado nas boas práticas internacionais e na boa literatura. Né? E onde ele vai, ele explica essa proposta. Né? Ele tem um canal no YouTube chamado Ciro TV. O canal é 24 horas. Lá você vai ter todos os detalhes sobre as propostas dele. Tem também o livro, né? Projeto Nacional Dever da Esperança. Né? Esse livro aqui, esse livro aí é o livro do Ciro Gomes. Nele tem as propostas de governo dele. Né? Ele explica por que o país está nessa situação, né? E como, né, possíveis soluções para a gente sair dessa crise. Né? Crise financeira, crise institucional, para todo lado que você olhar, é um país em crise. Né? Então, ele tem possíveis soluções. Né? E a tragédia, né? É a única proposta que tem para ser debatida. Né? Os outros candidatos, a questão é chegar lá, vamos tirar o Lula, porque é um comunista, ele quer implantar o socialismo. Vamos tirar o Bolsonaro, porque ele é um antidemocrático, ele quer implantar um autoritarismo, ele quer acabar com a democracia. Entendeu? Esse é o discurso, né, da esquerda, né, do PT, e esse é o discurso da direita do Bolsonaro. Né? Mas eu estou no Ciro Gomes, né? Porque o Ciro Gomes tem propostas para o país. É o único. Então é isso, não é assim? É que as pessoas, elas busquem, questionem, se perguntem o que é que querem para os seus filhos, como queremos o Brasil, porque as crianças sofrem. A gente tem que fazer o simples, né? O óbvio. Se você, por exemplo, tem uma empresa, né, e você vai contratar alguém da sua empresa, o que você faz? Você analisa o currículo daquela pessoa. Vai ver onde ela trabalha, você vai ver se ela chegou a fazer alguma coisa, né, de boa na empresa, se ela é uma pessoa honesta. Você vai pesquisar esse tipo de coisa, né? No caso, vai entrar na empresa corrida. Então, você vai olhar esses dois candidatos, pesquisa, né, a vida anterior dele, né? Se não tem escândalo da corrupção, o que eles fizeram quando teve oportunidade. E pesquisa a vida do Ciro. É simples fazer essa pesquisa. Vai para o Google, tranquilo. Se você for no Wikipedia, sei lá, você fala inglês, né? A gente é da. Aí você vai lá e você vai encontrar a ficha do Ciro. Simplesmente, é fácil de encontrar. O Ciro foi ex-deputado,
né, estadual, foi governador do Ceará, foi ministro da Fazenda, fez o Plano Real, né, ajudou a fazer o Plano Real, foi ministro da Fazenda. Se você olhar naquela caixinha de um real extinta, né, quem tiver ainda dela, você vai observar que ela tem a assinatura do Ciro. Né? Ele foi importantíssimo na época do Plano Real, que controlou a inflação no nosso país. Né? Antes era Cruzeiro, o Real, não sei o que, e acabou que ficou o Plano Real, né? Onde controlou a inflação no nosso país. Né? Eu ainda sou desse tempo de Cruzeiro, mas, enfim, aí ele foi também, né, ministro da Integração Nacional, ajudou ali na transposição, né, esteve à frente do projeto da transposição do Rio São Francisco, né, em diversas vezes o Lula tentou desistir da obra, que era muito caro, ia dar muito trabalho, mas o Ciro ameaçou, né, sair do governo, né, se ele paralisasse as obras, e aí continuou. Então, ele fez, né, o governo do PT ali, o Ciro trabalhando na frente, fez praticamente toda a obra do São Francisco, né? E agora o Bolsonaro fez 5%, sei lá, 4%, pouquíssimo, e quer ser o pai da criança, né? Tá errado. Aí, ele foi professor, né, de direito tributário e de direito constitucional, né, Ciro é, na verdade. É escritor, tem 4 livros escritos, né, o último dele lançado em 2020, que é esse aí, o Projeto Nacional da Esperança, que a gente mostrou, né, e foi estudante também em rádio, estudante pesquisador em rádio, entendeu? Então, quer dizer, tem experiência, tem competência, alguém muito inteligente, e ele está preparado, ele trabalhou a vida toda ali para ser presidente do Brasil, ele está preparado, entendeu? E aqui, ó, ele também trabalhou na iniciativa privada. Ele não é esse tipo de político, né, que fica a vida inteira na política por meio de vídeo. Ele trabalhou, né, na iniciativa privada. Trabalhou ali na CSN, né, a Companhia Siderúrgica do Brasil. Né, trabalhou também na Transnordestina S.A., né, foi um dos diretores lá. Então, quer dizer, ele foi presidente, né, da Transnordestina e foi um dos diretores da CSN. Então, quer dizer, o Ciro está preparado, trabalhou a vida toda. Aí, outro exemplo que está também é a questão da, assim, a gente, nós somos de família pobre, né, nós somos, né, da classe pobre. E aqui no estado que a gente tem pobre. E aqui no estado que a gente está, de Santa Catarina, uma cidade rica, né? Quantos milionários tem aqui? Bilionários? Tem 5. Aqui em Joinville são 5, parece. E aí, a cidade mais próxima aqui são 13, parece. A gente está no estado, né, na cidade que a gente vive. Então, a gente percebe que o povo não tem muita empatia. Né? A maioria do pessoal aqui é voto do Bolsonaro. Né? Então, a gente tem que fazer uma campanha aqui contra o governo. Né? Tem que falar praticamente sozinho. O Bolsonaro é o PT, o Lula. Mas Lula tem menos, a maioria é Bolsonaro. A maioria é Bolsonaro. Mas você que também é de classe pobre, não só aqui, mas todos os lugares aí do país. Né? Você passa por situações parecidas com a nossa. Por exemplo, teve um tempo que a gente precisou levar nossa filha no hospital, e lá, né, tinha praticamente um tempo mínimo de espera, era de 4 horas. Imagina, no hospital público, você chega lá, seu filho doente, então depois de 4 horas é que você tem o direito de reclamar de alguma coisa. Essa é a situação que a gente precisa mudar. E quem tem projeto no sistema de saúde do país? Nenhum dos dois tem, como o Ciro. O Ciro tem como essa realidade, os outros nem pensam nisso, porque não são as classes pobres. Outro exemplo também é a questão do cartão de crédito. A gente aqui depende mais do cartão de crédito. E aí, se você atrasa... Olha, estava com a Sofia no hospital. E aí o cartão... Aliás, tudo ficou descontrolado. Então, tem que quando eu fui ligar lá para ver a questão de como ia ficar, era um juro abusivo, né? Aí eu perguntei, né, como era, por que era tão alto, e ele falou que era um acordo do meu banco, é o Itaú, que era um acordo com o Banco Central, que no caso esses juros foi um acordo do Itaú com o Banco Central. Então, assim, parece que assim, nós temos vivido situações aqui
de como se a gente tivesse que passar por tudo isso para ver que a gente tem que abrir a boca e falar para o mundo para despertar as pessoas, né? Porque as pessoas silenciam, dizem amém para tudo, não questionam, né? E a gente vê que as pessoas precisam, mas elas estão tão desanimadas, tão sofridas, que elas, o que vier tá bom. Nós estamos aqui em Vermelho há um ano, né? E aí, quando a gente passa 3 meses de perrengue, brutal mesmo, entendeu? Complicado. E é que a gente tem que o cartão de crédito nos ajuda, né? A gente tem um carrinho, uma moto, né? Mas hoje em dia isso não é sinônimo de riqueza, é necessidade. Você que tem família, possui um carro, tem uma motinha ali para ir para o trabalho, entendeu? Tem um cartão de crédito. E a gente passou situações de quase chegar a passar fome, entendeu? Imagine quantas pessoas aqui, né, pobres, quase pobres, gente, estão passando por esse tipo de situação, que às vezes não tem educação financeira, não tem cartão de crédito. A gente também não tem educação financeira, né? Mas a gente tem uma noção. A gente foi bem controlado, né? A gente não gasta pouco, costuma fazer orçamento, entendeu? Mas tem muita gente que não sabe nem fazer um orçamento, que não tem cartão de crédito. Então tem muita gente passando fome, entendeu? E os políticos lá em cima não olham para essa realidade. O único que vê isso, que tem proposta para mudar isso, é o Ciro. A gente já falou da questão da saúde, já falou da questão financeira, né? A gente vai falar também, daqui a pouco, quando a terminar, a gente vai falar da questão das escolas, por exemplo, aqui no Estado. E também trazendo para essa questão da direita, né? O que a gente percebe? Que eles ficam precarizando o atendimento público para querer privatizar. E aí é onde está, né? Onde o povo tem que acordar. Porque eles ficam tratando a situação, né? Faltando médico, sendo que a gente tem cirurgias para marcar de crianças, que nem a gente tem a do nosso filho menor, está precisando de uma cirurgia. E aí ele está na espera, são quase 500 pessoas na espera, na frente dele. E aí não tem. E aí. Você vai recorrer para quem? Cadê? Eu mudei isso, é a política. É a política. A educação aqui, por exemplo, no colégio aqui, desde outra, tem o caderno das nossas filhas, dizendo que o colégio precisa de uma doação de dinheiro ali, ajuda espontânea, entendeu? Tipo assim, ajuda espontânea. A gente sabe que, na verdade, se a gente não ajudar ali, entendeu? Não vai acontecer a questão, não vai comprar aquele material. E cadê o dinheiro da escola? Cadê a prefeitura? E aí a gente cadê a fiscalização? vem tentando conhecer, né? Porque como é um território novo, são culturas diferentes, mas sabemos que os nossos direitos nós temos. Com questão à escola, nós estamos tendo um enfrentamento muito grande, né? E nós já estamos se aprofundando bem. É tanta coisa, a gente está lutando demais aqui, até na igreja a gente está tendo enfrentamento. Mas não é fácil, né? Então, mas essa é a realidade, né? A gente não pode se calar. E é isso que a gente está aqui, para despertar, para dizer que nós percebemos, né, o quanto que é difícil você chegar em uma cidade diante de um Brasil como está hoje, né, como um Bolsonaro presidente. Quando nós chegamos aqui, me veio à memória agora, né? Nós não tivemos auxílio de ninguém, de nada do governo, de ninguém não, né? Nada do governo. E Deus manda o socorro, né? Mas do governo, nada. Uma cesta básica a gente não conseguiu. Só para ter base. Fomos na ação social, né? No CRAS, né? E não tinha nenhum programa, porque o Bolsonaro ainda não tinha definido. Né? Eu sei que o Ciro tem proposta para a maioria das áreas, né? Ele fala, por exemplo, da renda cidadã do ar Suplicy, que vai dar direito a R$ 1.000 por família, entendeu? Então, se você está ali abaixo da linha da pobreza, e segundo ele, nos estudos, é uma média de R$ 400 por cabeça, né, ele vai complementar até chegar a R$ 1.000. Né? A renda cidadã do ar Suplicy, é um dos projetos. E ele explica
na Ciro TV de onde vem o dinheiro para custear essa renda cidadã. E tem também ali o projeto de... Ah, tá. Tem um projeto de lei anti-ganância, que vai acabar com a cartel dos bancos, por exemplo. Ninguém fala disso, ninguém toca nos bancos. Tanto Lula como Bolsonaro vão manter a diretoria do Banco Central autônomo, esse Banco Central aí, que aumenta as taxas de juros, responsável por toda a taxa de juros, e o governo, né, que manda no Banco Central ali não pode fazer nada, porque agora ele é autônomo, entendeu? Mas o dinheiro do governo fica no Banco Central. Como é que vai? A gente vai à mercê desse banco. Então, o Ciro tem uma lei chamada Lei de Ganância, que ele vai implementar. Quando você quitar, seja do empréstimo, seja do cartão de crédito, quando você quitar duas vezes o valor que você comprou, ou que você ficou emprestado, ali pronto, a dívida está perdoada, entendeu? Ele é o único que tem proposta. Né? Na questão dos hospitais, por exemplo, hospitais públicos, ele vai colocar a questão de metas e objetivos, gestão, vai colocar a questão de você, próprio cidadão, chegar lá, aí, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o... Eu preciso só ausentar um pouquinho ali, mas já volto. Né? Aí é o seguinte, ele vai fazer a questão da... Eu esqueci de fugiu para o tal. Eu estava falando bem, eu lembrei, mas só para encerrar aqui. Então tá. Aí, com relação às propostas, com relação à proposta dele para os hospitais públicos, fugiu totalmente, tá? Com relação ao hospital público, ele vai colocar lá meta onde você, cidadão, vai dizer se você está gostando do atendimento, né? Você vai dizer que está gostando do atendimento, e se a unidade ali cumprir tudo direitinho, os requisitos, as metas que você cumprir, vai ter uma bonificação no final, né? No final do ano. Questão de educação, vai querer colocar o ensino em tempo integral, né? Com tecnologia, essa questão da escola ser decoreba, entendeu? Ele quer mudar essa questão, ele quer colocar, implantar tecnologias na escola, né? Onde a gente possa refletir sobre os problemas da sociedade, onde a gente aprenda a perguntar, a questionar, não simplesmente ficar decorando para fazer uma prova ali e passar de ano, entendeu? Possível de vários projetos. Né? Nesse livro aqui, que eu já mostrei para vocês, vou mostrar mais vezes. Né? Que é o Projeto Nacional do IP da Esperança. Esse é o livro do Ciro. Né? Nesse livro aqui tem detalhes da sua proposta, tanto nesse livro como no seu canal, né? Nas suas redes, Ciro TV. Então, você entra lá, você consegue, né, ter acesso a várias outras plataformas dele. E também pode ter uma patrão agora, ao vivo. Não, eu estava lembrando aqui. Mas é isso, dos hospitais públicos, que ele vai colocar metas na gestão. E com relação ao que você fala da privatização, por exemplo, né, nem sempre privatizar é sinônimo de qualidade, né, de eficiência. Eu vejo muito como uma questão de aumentar as possibilidades de corrupção. Os toma lá da cá, porque aí vai depender muito de como vai ser o processo, né? E eu não vejo. Mas são assuntos bem mais, né, que aí cabe cada um também dar uma pesquisada, procurar se aprofundar. Então, isso mesmo, nós já falamos demais, né? Falamos sobre os três candidatos, principalmente que a gente apoia, que é o Ciro Gomes, vai nas redes do Ciro aí, Ciro TV. E se você tiver, né, quiser comentar, colocar nos comentários algum fato diferente da gente com relação ao Ciro, no Ceará, né, na época que ele foi governador, porque a gente tem poucos, né, Quando foi prefeito também. quando foi prefeito, coloca como que foi a gestão dele aí no Ceará, né, no governo do Ceará, na prefeitura, coloca aí para a gente ter mais noção de como foi o governo dele, porque até agora a gente só sabe coisas boas,
tiver alguma coisa aí diferente do que a gente já pesquisou, seria interessante a gente saber, né? E eu peço que todos façam isso, né? Avaliem seus candidatos, no futuro não, né? No futuro não tem como saber. Mas o passado deles, que eles já fizeram, e o presente, analise. Pois é. Basta ter umas emoções. A questão de defeitos, né? Todo mundo tem a críticas, todo mundo vai ter, né? Mas, assim, tem que avaliar o que é que a pessoa tem de melhor para contribuir para o país. Para melhorar aquilo que não foi bom, né? Que a pessoa desenvolveu, e levar para ele, né? Para que possa ser, tentar mudar. Questionar, porque não ser da forma que você veja que seja melhor para a realidade né, do seu estado, do país, da nação brasileira. Brasil, à frente. Ciro, presidente. Brasil, à frente. Ciro, presidente. Eu sei que, assim, nós temos que olhar para frente. Nós temos que ver o outro. O que a gente vê, e aqui a gente tem visto isso, vivido muito, né? Essa questão das pessoas serem mais elas. A falta de empatia, né? A falta de empatia é um problema. Serem mais elas, né? Não que, fulano tá assim porque não quer, mas não vê que, né? Essa questão que fala, nós vamos começar de novo. Eu começo a falar. É isso aí mesmo. Não, deixa eu falar. Então, Peraí. diga. É porque as pessoas julgam muito fácil. Julgam, mas não dão solução, não dão alternativas. Então, não tem sentido. Eu não sei tentar compreender como que a pessoa se naquela situação. Por exemplo, a pessoa, vamos falar, por exemplo, Quem quer dinheiro nacional, por exemplo? é alguém que uma pessoa roubou, né? Pessoa pobre. O que é que acontece com ela? Se ela roubar? Sim. Não, vai preso. E Vai se, preso, dificilmente consegue voltar para a sociedade. e aí se... Político roubar. Sim. Vai. O tratamento é totalmente diferente. Primeiro que a maioria das pessoas que está lá em cima tem ensino superior. É outra das coisas que eu falo para vocês que é complicado. Tem que ser mudada no país, ninguém muda. Se você tem ensino superior, teoricamente você está sabendo o que você está fazendo. Geralmente esses políticos aí roubam, mas eles já roubam, né, já desviam dinheiro dentro, que lá não é roubo, lá é desvio, é propina, não sei o quê, mas tudo isso é roubo. Entendeu? Só muda o nome ali para ficar bonitinho. Pobre é roubo. Esse cara aí é propina, é peculado, não sei o quê, sabe? Não quer falar que é roubo. Mas esse cara rouba de lá, mas já sabe, né? Por perspectiva superior. Ele já sabe qual que é a lei ali que eles vão usar para as casas forem pegos. Qual que é a lei que eles vão usar que vai ajudar ele a sair, ou que vai pagar um dinheiro lá e tal, e vai sair, entendeu? Então eles não ficam presos. E quando ficam presos, regime semiaberto, dentro da sua casa, bonitinho, ou como é que fala? É isso aí mesmo, né? É prisão especial, porque tem ensino superior. Então isso está errado, entendeu? Roubou milhões, bilhões e vai para uma prisão especial. E o cara que é pobre, rouba muitas vezes por ignorância, por precisão, aí vai para uma cadeia superlotada, né? E aí é influenciado ali pelo presidiário ali de alta periculosidade a se criar uma facção, foi estuprado lá dentro, entendeu? E aí isso é complicado demais, totalmente errado. Então tem que ter alguém para cuidar esse tipo de situação, para ter um olhar nesse sentido. E esses caras que estão lá, Bolsonaro, tem Lula, né? Não estão nem aí para isso. O Lula que fez esse, que produziu esse essa questão das cadeias, tudo super lotado no governo do Lula. Questão de ter pouco policiamento, polícia federal, tem pouco, e a maioria dos que tem, os poucos que tem carimbo no papel de primeiro, entendeu? Então isso foi o PT produzido. Então a gente tem que ver onde que tem que mudar essa realidade, novamente, é possível. E aí? Até o próximo vídeo, né? Daqui a pouco nós vamos estar postando um vídeo. Não, daqui a pouco nós vamos estar postando um vídeo, mas não vai ser mais de política, não. A gente está retornando a Quaresma de São Miguel aqui. E quem quiser dar uma olhada aqui, daqui a pouco a gente vai estar ao vivo de novo. Quem quiser participar da Quaresma de São Miguel aqui com a gente
isso, que a gente... Peraí, né? Eu falo assim. Vou falar mais. Tá. É a questão do diálogo, né? E, que a gente tem que buscar o diálogo em todas as áreas da nossa vida. E na política não é diferente. Então, a gente tem que procurar entender, conhecer, perguntar e ter essa troca de informação. Procurar entender o porquê das coisas. E não simplesmente ir por achismo. Por achismo. É porque é ruim, é porque a pessoa tem uma personalidade que não me agrada, é porque... Mas eu tenho que ver o que ela vai trazer de bom. O que ela pode desenvolver de bom para o país. Por exemplo, tratando da questão do Ciro Gomes, né? Porque as pessoas falam muito da questão dele ser, né, estourado, destemperado. Você vê que botam nele porque ele não é corrupto, não é incompetente, e ele não é um salvador da pátria. Ele não vai, nossa, vai salvar o Brasil, vai trazer... Uma pessoa com qualquer outro defeito. Mas vamos que apresenta o projeto. Mas ele pode despertar no povo essa questão de entender o porquê, né, de buscar uma transformação, de mudar mesmo a realidade. E aí as pessoas têm que se questionar e têm que buscar. Quando alguém falar uma coisa, tá bom, vou pesquisar, vou entender se é isso mesmo. Não já vai lá, sabe, agredindo, xingando. Ai, e é o que a gente vê hoje. As pessoas estão idolatrando mesmo. Né? Idolatria, fanatismo, essa polarização está acabando com a amizade das pessoas, com os grupos familiares, está acabando com o país, entendeu? E é isso, cada um tem que se colocar no lugar do outro, né? Ter o respeito, né, acima de tudo, independente de religião, raça, de qual político você vai votar. Mas você tem que respeitar o próximo, você tem que respeitar o outro. Né? A gente tem que ver as pessoas não como adversários, mas como pessoas que você precisa ter parcerias para que a gente possa avançar. E a gente tem que pensar naqueles que sofrem de verdade. E hoje a gente não vê essa preocupação de ninguém. Cada um quer cuidar da sua vida, de ter a sua vidinha confortável, a sua vidinha de boa. E não lembra que tem pessoas que não têm as mesmas oportunidades. E aí é onde está o X da questão. A gente precisa despertar o povo para ajudar aqueles que não têm. Porque Cristo, e aí não está a questão de Cristo, porque as pessoas manipulam e usam o nome de Cristo, e elas vão pagar a conta, né? Porque usam o nome de Cristo em vão, quando na verdade não são cristãos, são hipócritas. Porque o Cristo, ele veio para servir e não para ser servido. Então, nós temos, enquanto cristãos, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Então, é servir, é ser justo, é buscar a justiça. E a gente tem que ser firme. Não é que você tem que dizer amém para tudo. Você tem que questionar, porque quem questiona quer mudança, quer que melhore. Quer que entender o porquê das coisas. Não é porque a pessoa é ruim ou quer o mal, não. É porque se tem que a pessoa quer entender o porquê, é porque está vendo que tem algum problema. Então, a gente precisa pensar na solução para o problema. Então, precisa questionar para entender e buscar a solução. E é isso. E os casais têm que... E os casais, né? Aqui é um papo de casal. E como a gente, geralmente aqui em casa... Tá frio e eu tô cortando a voz. Geralmente aqui a gente conversa muito, né? Quando a gente é fazendo as coisas e trocando ideias, né? Porque parece até que a gente vive no outro mundo. A gente vê coisas que o povo está junto aqui, mas não vê, não tem a mesma visão que a gente. É estranho, é difícil enfrentar tudo isso, assim, sabe? Porque é uma realidade onde muitos estão presentes, mas é como se tivessem as pessoas estivessem anestesiadas, não tivessem compreensão do que está acontecendo. E como a gente sempre conversa, seria interessante para os casais, né? Para você que tem sua família, tem seus filhos,
O que é bom para o seu filho? O que é bom? Como é que você pensa um Brasil para o seu filho? O amanhã do seu filho? Né? E a gente tem que pedir direcionamento a Deus. Aqui o que a gente tem feito é isso. A resposta que a gente tem dado para as dificuldades, além de trabalhar de domingo a domingo, além de trabalhar de domingo a domingo, é joelho no chão, texto na mão e oração. E procurar conhecer mais, entender, questionar e enfrentar o que vier. Porque nós somos os responsáveis pelo futuro dos nossos filhos. Eles ainda não sabem dizer como vai ser o amanhã deles. Eles não sabem dizer o que é bom para eles. Somos nós quem vamos ter que lutar. Pois é, então. E aí é onde nós temos que se unir. E o casal, ele é muito forte, porque nós somos exemplos para os nossos filhos. E nós precisamos manter esses laços fortes. Aí, mas o que a gente geralmente vê é o quê? Os casais não conversam sobre problemas. Eles não resolvem. Né? E questão de política, então, quando alguém, né, a gente vê, quando a gente pergunta, aí um vota no candidato e outro no outro. Não tem unidade entre eles. Então, é difícil, né? Quando você encontra, assim, um casal que não tem essa unidade. Mas aí já vai dar vários aspectos, né? Consequência já de vários aspectos. Vamos conversar isso mais sobre isso. Em outros vídeos, né? Esse aqui é mais um despertar para a política, porque nós precisamos estudar a política, nós precisamos estar presente na política, nós precisamos renovar a política. Porque se a gente achar que a política só tem bandido, que não tem gente de bem, e você não procurar fazer nada, então vai ficar cada vez pior. A tendência é essa. É ficar cada vez pior. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa adentrar o problema para a gente tentar dar alguma solução. Né? Mas a gente precisa, pelo menos, se permitir, né? Tentar. Né? Se você entrar e ver que não dá certo, que não, pelo menos eu tentei. Mas a gente precisa usar, precisa ir além, porque o futuro do Brasil depende das ações de quem, né, do povo brasileiro. Então, somos nós que temos que fazer acontecer. Se a gente for esperar por quem tem lá, já está com o poder na mão, que pensa só neles mesmos, então é difícil. É difícil ter mudança, então a gente precisa acordar. Então, é isso, Mauricélio. Mas é isso mesmo. A política influencia, né? Direta e diretamente na nossa vida. Né? Então, quando a gente fica naquela, quer saber de política, quando você não quer saber de política, os caras lá em Brasília estão resolvendo, né? Como que vai ser o sistema econômico do nosso país, como que vai ser a educação, o orçamento de educação, como vai ser a saúde, como que vai ser a segurança, se vai ter orçamento para isso. Eu sei que a gente precisa acordar para a política e lutar. Então, uma frase que eu quero deixar aqui no final, para quem está nos acompanhando, é que quando você não luta pelos seus direitos, isso quer dizer que você não é digno deles. Então, lute pelos seus direitos. Vamos lutar pelos nossos direitos. Não é fácil, mas é necessário. Isso mesmo. Esse foi o nosso papo de casal. Coração ficou marrom. Então, obrigada a quem assistiu. Presença de todos. Deixe seu comentário, fale alguma coisa, nos ajude a Compartilhe, construir o conhecimento, né? Trocar experiência. Né? E se você quiser mais lives como essa, fala aí no comentário. Sim. Tchau, gente. Tchau. Boa política.